Então vamos dar um exemplo. Genótipo de A, ele pode ser homozigoto, azão, azão, ou pode ser heterozigoto, azão, izinho. O sangue do tipo B, ele pode ter, no caso também, homozigoto, Bzão, Bzão, ou ele pode ser heterozigoto, Bzão, izinho. O sangue AB é só AB, ele não tem essa heterozigose, ok? Já o sangue O, ele é izinho, izinho, ok? Ele é recessivo, tá? O que não quer dizer que ele seja raro por esse motivo, tá certo? Nesse caso específico, esses são genótipos do sistema ABO, ok? Com relação ao fator RH, o sangue que é chamado positivo, ele é Rzão, Rzão, homozigoto, e ele pode ser Rzão, Rzinho, heterozigoto, ok? Já o sangue tipo negativo, ele vai ser Rzinho, Rzinho, homozigoto, ele não tem heterozigose. A recessividade ela só se manifesta em dose o quê, amigos? Dupla, certo? Aí cabe lembrar vocês, não pode ser esquecido isso, a eritroblastose fetal. O que significa a eritroblastose fetal? A doença hemolítica do recém-nascido. O que caracteriza essa doença chamada doença hemolítica do recém-nascido? O pai, positivo. A mãe, negativa. Certo? Pai positivo, mãe negativa. Fizeram o cruzamento, gerou uma criancinha. Se essa criança for positiva, não esqueça disso. Se essa criança for positiva, você concorda comigo que está havendo uma incompatibilidade, tá, do sangue da mãe com o sangue do filho. Mas esse contato sanguíneo entre a mãe e esse primeiro filho só vai acontecer na hora do parto. Teve contato, a mãe é sensibilizada. Produz anticorpos contra essa criança. Só que tem um pequeno detalhe, essa criança já nasceu. Então ela sensibilizada vai ficar lá com o seu anticorpo já reconhecido, ok? Se ela engravidar novamente e esse filho for positivo, tá certo? O que vai acontecer? Aquele anticorpozinho vai chegar nessa criança e vai destruir as hemácias dessa criança, caracterizando o que eu acabo de falar para você, que é a chamada doença eritroblastose fetal, ok? Então esse segundo item, pelo amor de Deus, não esqueça, é muito comum cair, anote no seu caderno, aquela revisãozinha rápida, eu sei que vocês estão preparados, mas é fundamental que você, nesse momento, pegue os principais pontos e dê uma reutilizada, dê uma revisada, que é exatamente esse tema, eritroblastose fetal. Ele é muito comum de aparecer, ok? Vou passar para a terceira questão da gente. Muito bem, observe aí, por favor, sobre as artérias e os processos mencionados, é incorreto afirmar. Os processos mencionados são esses que estão aí nas alternativas, ok? Então, o que você vai ter aí? Uma relação com o sistema circulatório. Volta aqui, por favor, bem rapidinho, para a gente fazer uma análise. Primeiro, pessoal, o tema sistema circulatório é um dos principais para o nosso vestibular, certo? Eu sei que os demais sistemas são importantes, mas esse aqui é credenciado para, de repente, acontecer, ok? Eu daria uma dica, assim, bem rápida de outro sistema, que seria o nervoso e o endócrino, ok? Porque eles normalmente caem. A parte do endócrino, a gente vê normalmente as questões que envolvem hormônios, tá certo? No caso, ADH, FSH, LH, são hormônios que sempre caem. Eu daria vamos dizer assim, uma lembrada para vocês no ciclo menstrual. É muito comum cair questão do ciclo menstrual no UFRN, tá? Então, dê uma revisada em FSH, LH, dê uma revisada em estrógeno e progesterona, tá certo? Mas com relação ao nosso tema da questão, que é o sistema circulatório, vamos dar uma observada aí bem rapidinho. Volta aí, por favor, meu amigo. Vamos lá. Pronto. Observa aí, por favor. A artéria coronária alimenta o músculo cardíaco e lhe fornece sangue arterial, mesmo do seu lado direito. A artéria coronária é uma artéria que tem uma fundamental importância, ela é uma ramificação da aorta, tá certo? E ela tem como finalidade principal irrigar o músculo cardíaco e viabilizar a oxigenação e a nutrição de tal tipo de músculo. Esse músculo ele funciona bombeando o nosso sangue, viabilizando e vitalizando as nossas células, ou seja, a energização e a oxigenação que nós necessitamos, o circuito hormonal que nós necessitamos, vai depender desse bombeamento. O maior causador de morte no planeta hoje se chama alterações no sistema circulatório. Então, nós precisamos desse bombeamento para sobreviver. Agora, não podemos esquecer que esse bombeamento dependerá de um músculo, que é o músculo cardíaco. Se esse músculo não funciona, amigo, não tem como a gente sobreviver. Então, essa artéria que está sendo colocada aqui na letra A, a artéria coronária, ela tem uma importantíssima função. Qual é? Alimentar, oxigenar o músculo cardíaco,
viabilizando a sua atividade. Mesmo que seja do seu lado direito, tá? Há uma distribuição, ela se irriga, tem artéria aorta direita, artéria aorta esquerda, que vai funcionar bem dependendo do tipo de vida, estilo de vida que você leva, não só do ponto de vista físico, mas também nutricional. Não esqueça que uma artéria, quando obstruída, ela pode inviabilizar tal fenômeno. Então, bota aqui para mim, por favor, só para mim olhar para o meu vestibulando e avisar ele. Amigos, Luiz Carlos, todo mundo, Wilton, que chegou agora, a gente tem que ter, obrigatoriamente, na nossa consciência, que essa artéria não pode ser de jeito nenhum obstruída. Existem dois fatores que normalmente contribuem para isso. Primeiro, a formação de placas de gordura que a gente chama de ateroma. Tal formação de placas de gordura inviabiliza essa condução. Tá? A gente pode contribuir para a formação dessas placas de gordura a partir do momento que nos alimentamos de excessos como gordura, como por exemplo o LDL, aquela velha lipoproteína que pode concentrar essa plaquinha lá na sua aorta, né? Na porção coronariana, na ramificação coronariana, nesse caso, inviabilizando o circuito. Essa formação de placa faz com que normalmente alguns sintomas venham a aparecer, que a gente denomina de angina, como por exemplo a pressão ser aumentada, certo? Diminuída, ela pode inviabilizar o metabolismo natural das células dessa região e potencializar um infarto agudo no miocárdio. Existe um outro fator que é muito comum de acontecer também, que é a formação de trombos na via vascular. Não esqueçam, se formação de placa de gordura acontecer, ateroma, a gente pode caracterizar a aterosclerose, ok? Agora, se vier a formar coágulo, você não vai chamar de aterosclerose. Você vai chamar de quê, amigos? Você vai chamar de trombose. Ah, quer dizer que trombose é a formação de coágulo. Sim, vem de trombo, trombócito, ok? Trombo é a formação do coágulo. Ateroma, que é aquela placa de quê, amigos? De gordura, que a gente contribui com a nossa péssima alimentação, ela vai ser denominada, no caso da doença, de aterosclerose, ok? Então, o sujeito teve um infarto agudo no miocárdio. Eu posso perguntar, o fulaninho morreu de quê? Aí você vai dizer, foi infarto. Aí você chegar e perguntar, o que foi que motivou o infarto? Aí o sujeito vai dizer, mas eu já disse, foi infarto agudo no miocárdio. Vou dizer, não, o que motivou essa morte cardíaca? Foi uma trombose? Foi uma aterosclerose? Esse é o fator que vai diferenciar esses indivíduos, ok? Ou essa classificação de doenças, certo? Então, não esqueça das doenças cardíacas. Essas, normalmente, também são cobradas, ok? Então, vamos voltar aí para a telinha. Essa questão, então, a letra B, que está sendo colocada para vocês, ela diz, toda artéria, veja aí, ó, já que a letra A está certa, né? A gente quer a incorreta. Por que a letra A está certa, pessoal? Só para lembrar, a artéria coronária alimenta o músculo cardíaco e lhe fornece sangue arterial. Sangue arterial, aquele que é rico em oxigênio, mesmo sendo do seu lado direito, corretíssimo, ok? Vamos lá. Toda artéria conduz sangue arterial impulsionado pela contração cardíaca e direcionado pelas válvulas cardíacas. Amiguinho, volta aqui em mim, por favor, bem rapidinho. Olha, lembra do circuito cardíaco? Bem, vamos para mamíferos. São quantas cavidades? 4 cavidades. 2 válvulas. Tricúspide, bicúspide. Tri do lado direito. Bicúspide ou mitral do lado esquerdo. O sangue vem venoso e vai entrar no coração. Dica importante. Todo sangue que chega ao coração chega por veias. Todo sangue que sai do coração sai por artéria, ok? Chegou veia, saiu artéria. Vamos fazer o circuito. Sangue vai chegar. Ele vai chegar por veias cavas. Entra no átrio direito, ok? Que sangue é esse? Venoso. Chegou no átrio direito, através da válvula tricúspide, ou da válvula tricúspide, são 3 válvulas, nós temos a viabilidade da passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito, ok? Esse sangue que eu falei para vocês é qual mesmo, amigos? Sangue venoso, ok? O que vai acontecer? Sístole, contração, o sangue vai ficar ou vai sair, amigo? Vai sair. Se ele vai sair, o que foi que eu falei para vocês? Sai por veia ou artéria? A resposta foi artéria. Se vai sair por artéria, me pergunta, João Melo, para onde vai esse sangue? Eu vou responder, esse sangue vai sair para os pulmões. Ah, por que os pulmões têm a ver com o processo? É muito simples. O pulmão vai oxigenar o músculo cardíaco num processo chamado de hematose
alveolar, ok? Acontecendo essa hematose, o sangue venoso vai passar a ser denominado de sangue o quê, amigos? Arterial, aquele rico em oxigênio. Agora pare só um pouquinho. Você percebeu que eu falei que o sangue chegou por veia, venoso, entrou no coração pelo lado direito, sim ou não? Vai sair agora arterial. Me responda. Quando ele sai, não sangue arterial, mas por artéria, ele está saindo como sangue venoso. Você concorda comigo? Ou seja, sangue venoso também passa por artéria. Então, ao passar lá para os pulmões, o que vai acontecer? Esse sangue vai se tornar arterial. Vamos ao circuito de novo? Veia